nós vamos falar a respeito desse tema, por que meditar nas Sagradas Escrituras. Como eu falei no domingo, uma irmã ligou para mim e disse: pastor, eu estou lendo aqui a Bíblia, mas o que eu estou lendo nada me edifica, porque eu estou a ler um monte de nome. Fulano gerou fulano, Beltrano gerou Beltrano, e um gerou o outro, e eu não estou a ver em que parte isso me edifica. A irmã estava lendo a genealogia de Jesus. Então, às vezes a Bíblia se torna cansativa, quando você simplesmente, talvez vamos dizer aqui, calha num texto que você não tem percepção suficiente para compreender aquele texto, porque a maioria das vezes que nós corremos para a Bíblia Sagrada é porque nós queremos buscar o quê? Orientação bíblica, queremos buscar consolo na palavra de Deus, verdade ou mentira? Preciso de uma orientação, leia a palavra. Preciso do consolo, leia a palavra. Preciso de uma direção, também leio a palavra. E se eu quiser ser repreendido, também através da palavra de Deus que eu estarei sendo repreendido. Pastor, por favor, passa. Então, o nosso texto áureo nessa noite será 2 de Timóteo capítulo 3, versículo 16. Onde Paulo vai dizer para Timóteo: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para... Esses são os 4 propósitos principais da Bíblia. A palavra do Senhor, ela é para nos ensinar, ela é para nos redarguir, ela é para nos corrigir, ela é para nos instruir em toda justiça. Amém? Então, quando você vai ler a palavra de Deus, ou quando você vem para um culto escutar a palavra de Deus, você precisa estar preparado para ser ensinado, para ser redarguido pela palavra, para ser corrigido pela palavra e para ser instruído em toda a justiça na palavra. Mas, pastor, pode voltar por favor? Mas nós vamos pegar aqui essa palavra aqui. Toda a escritura é divinamente inspirada. Então, se nós estamos a falar sobre passos para a interpretação bíblica, passos para a meditação na palavra, nós precisamos entender a importância da inspiração da Bíblia. Quando eu for ler a Bíblia, eu preciso entender que a Bíblia não é um livro qualquer, como de física, de matemática, história, geografia ou química. A Bíblia é um livro inspirado por Deus aos homens santos que chegou até nós. Nós vamos aprender hoje essa palavra inspiração. Quem já ouviu alguém dizer: hoje eu estou inspirado? Alguém já ouviu essa palavra? Deus me revelou. Quem já ouviu isso? Isso. Hoje vocês vão aprender que quando alguém diz estou inspirado, está errado. Quando alguém diz Deus me revelou, também está errado. Amém? Eu já vou começar chocando você hoje. Passa aí, por favor, pastor. Por que interpretar a Bíblia? É uma questão. Passa, pastor. A Bíblia tem 2 distanciamentos que dificultam a sua interpretação. Então, quando falamos sobre estudo ou interpretação da Bíblia, precisamos entender que existem 2 distanciamentos principais que dificultam ou atrapalham a compreensão da Bíblia Sagrada. O primeiro distanciamento é o distanciamento causado pela natureza humana da Bíblia. O que é isso, pastor? O distanciamento temporal, o tempo em que a Bíblia foi escrita. Não é muito fácil você entender ou conhecer um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, e o último livro tem 2000 anos de história. Então, a primeira dificuldade para interpretar as Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar no distanciamento temporal, ou o tempo em que a Bíblia foi escrita. O primeiro livro foi escrito há 4000 anos atrás, e o último livro foi escrito há 2000 anos atrás. Então já dá para ver esse distanciamento de tempo. Como é que eu vou entender um livro que foi escrito, primeira parte, que é o Antigo Testamento, 4000 anos atrás, e o outro testamento foi escrito há 2000 anos atrás? Não é tipo um livro que escreveram ontem, é um livro muito antigo. Então a primeira dificuldade para interpretar a Bíblia é a distância temporal. E depois nós vemos também aqui o distanciamento contextual, ou contexto em que a Bíblia foi escrita. Foi escrita numa cultura diferente da nossa, foi escrito num período diferente do nosso,
Só o Antigo Testamento, boa parte dele foi escrita no deserto, no Egito. A cultura que existia naquele tempo já não existe mais. Então, esse é o distanciamento de cultura. Por isso, quando você lê na Bíblia, Paulo exigindo que as mulheres usem lenço quando estiverem no templo. Como é que nós vamos aplicar isso que foi ensinado 2000 anos atrás, hoje aqui? Não sei se os irmãos entendem. Porque existem muitos costumes que valeram ontem, mas hoje para nós não tem nenhum certo grau de obrigatoriedade. Eu não posso dizer que a irmã não pode usar calça, porque calça é roupa de homem. Não, calça não é roupa de homem, porque ter calça de homem, ter calça de... Estou errado, irmãs? Agora é errado o homem vestir calça de mulher, né? Esse negócio também já... Vamos ter que orar pelo irmão, né? Vamos lá, o outro distanciamento é o distanciamento linguístico. A língua em que a Bíblia foi escrita. Os teólogos dizem que a Bíblia foi escrita em 3 línguas mortas: hebraico, grego e aramaico. O hebraico bíblico já não se fala mais hoje. O grego bíblico, que é o koiné, também já não se fala mais hoje. E o aramaico também ninguém mais fala. O que nós temos hoje é um grego moderno, muito diferente do antigo. E o que se fala em Israel hoje é um hebraico moderno, muito diferente também do antigo. O aramaico ninguém mais fala. Não tem um povo hoje que fala aramaico. Então, ela foi escrita em 3 idiomas antigos que hoje ninguém fala, mas... Ninguém fala mais, perdão, que eu falei. Hebraico bíblico, grego, que é o koiné, e o aramaico. Então, esse é o distanciamento linguístico para se interpretar a Bíblia Sagrada. Esse tempo que a Bíblia tem, você está tentando interpretar um livro que é completamente diferente da língua que você fala. É aí que muitos, quando você vai falar mal de um teólogo, tem que pensar bem, porque se não fossem os teólogos, nós não teríamos a Bíblia traduzida na linguagem que nós temos hoje. Você entende? Porque a Bíblia teve que sair dessas línguas, hebraico, grego e aramaico, para chegar na tua mão em português, inglês, em ganguela, em umbundo, em russo, em espanhol, para você entender. Porque se não houvesse esses estudiosos que procurassem entender o grego bíblico, o hebraico bíblico e o aramaico bíblico, nós jamais teríamos as Sagradas Escrituras na nossa mão hoje. Amém? E outro distanciamento é o distanciamento autorial. O que os escritores queriam dizer fica meio difícil nós compreendermos. O que você, por exemplo, se hoje o pastor Tony me enviar uma mensagem: Pastor Isaac, eu posso pregar no culto de domingo às 8? Aí eu posso responder com uma mensagem dizendo: Pastor, vai pregar às 8 da manhã ou às 8 da noite? É ou não é? Mas agora, como é que nós vamos perguntar para Paulo o que ele queria dizer quando disse que as mulheres ficam em silêncio no templo? Não falam nada. Como é que nós vamos querer perguntar para Paulo qual era a tua ideia principal quando você disse que as mulheres não devem falar na igreja? Se ele já morreu, já se passaram quantos anos? 2000 anos, eu não é? Então, essa é uma outra dificuldade de interpretação da Bíblia. Estão a ver mais ou menos onde surgem as heresias? É quando você não entende esses contextos, você começa a inventar um monte de pensamentos. Pode passar, pastor. O outro distanciamento causado pela natureza divina. Nós somos humanos, estamos a estudar um livro divino. Deus falou: eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês buscais, né? E ainda a Bíblia diz: assim como a terra está distante dos céus, assim os pensamentos do Senhor estão distantes dos nossos. Como é que eu, humano, pastor Isaac, pecador, vou entender os pensamentos de um Deus todo poderoso? Esse é o distanciamento pela natureza divina. Temos o distanciamento natural e o distanciamento pecaminoso. Eu sou pecador, não vou perceber todos os mistérios da palavra de Deus. Então,
a pessoa do Espírito Santo na obra da interpretação. Se o Espírito Santo é quem revelou, se o Espírito Santo é quem inspirou aos homens escreverem a Bíblia, para eu interpretar o livro eu preciso da ajuda de quem? Do Espírito Santo. Se Paulo já morreu, eu não posso perguntá-lo. Se Moisés já morreu, eu não posso perguntá-lo. Hoje, pela graça, temos o Divino Espírito, que nós vamos orar a Ele, e Ele vai nos iluminar a respeito do que Paulo queria dizer quando escreveu aquilo, a respeito do que Moisés queria dizer quando escreveu aquilo. Então, o Espírito Santo teve 3 papéis fundamentais na interpretação do texto bíblico. O primeiro papel do Espírito Santo. O Espírito Santo revelou as Sagradas Escrituras. Aqui eu vou falar a primeira coisa que eu disse. Somente para as Escrituras da Bíblia. Então, a revelação não é aquilo que aquelas moças que apareceram aí disseram: em maio vai ser fim do mundo, 3 dias de escuridão, Deus me revelou. Aquilo é falsa profecia e ficou claro. E eu publiquei esse dia na minha conta que o único inimigo do falso profeta é o tempo. Porque o tempo mostra para o falso profeta que ele é o quê? Falso. Quando alguém falar uma falsa profecia, não se preocupa, fala: que velelangô, vamos só esperar. É ou não é? O tempo vai provar quem é você. Amado, quando alguém diz: o pastor Isaac é falso, vamos esperar o tempo. É ou não, irmãos? Então, quando se fala sobre revelação, aqui está, revelou as Escrituras Sagradas. Esse revelar, isso só aconteceu com os autores bíblicos. Hoje já não tem mais revelação nenhuma. Confundi, né? Porque quando eu digo Deus me revelou, quer dizer, o que Deus me mostrou está em pé de igualdade com a Bíblia. O que Deus revelar hoje para alguém, podemos acrescentar na Bíblia? Não. Então Deus já não revela mais. Deus revelou através do Espírito Santo os homens a escreverem o quê? A Bíblia. Então a Bíblia é o livro que foi já revelada. Por isso, acima dela ninguém pode acrescentar mais nada. O que foi revelado, a Bíblia está revelada. Não podemos mais aceitar nenhum outro livro. Pode vir Cacum Filipe, podem vir outros Filipes. Não tem nenhuma revelação mais que será crescida na Bíblia. O segundo papel do Espírito Santo na interpretação bíblica, o Espírito Santo inspirou as Escrituras. O termo inspirar quer dizer sopro divino. O termo inspirar quer dizer Deus soprou. Primeiro, Deus mostrou as verdades ao homem, e para o homem escrever essas verdades, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Por isso a Bíblia não tem erros. A Bíblia é inerrante. Agora, pastor, a Bíblia tem erros de tradução, não tem erros de escrita. Os profetas, primeiro, Deus revelou e o Espírito Santo os inspirou para eles escreverem a revelação de Deus. A terceira coisa, o terceiro papel na interpretação bíblica do Espírito Santo, o Espírito Santo iluminou os nossos entendimentos. Iluminar é o quê? Ligar a luz do entendimento em alguma área da vida. Então, o que é que nós temos hoje? Não temos mais revelação, não temos mais inspiração, mas temos o quê? Iluminação. O que é iluminar? Botar luz. O que é iluminar? Colocar luz. O que é que a iluminação faz? Quando eu vou meditar nas Sagradas Escrituras, o Espírito Santo abre o meu entendimento para eu descobrir o que já foi revelado e o que já foi inspirado. Por isso é aquela coisa que você, quando escuta uma pregação, você diz assim: eu já li muitas vezes esse texto, mas como esse irmão, como esse pastor explicou, eu nunca entendi até ali, porque ele recebeu uma iluminação no texto. A iluminação não revela nada. A iluminação
iluminação não inspira nada no sentido de trazer coisas novas. A iluminação só te mostra aquilo que já estava lá. Faz sentido? Imagina você chega na tua casa, luz foi, está tudo escuro. Você começa a chorar, meu Deus, roubaram a arca, roubaram o plasma. Não, se você acender a vela, vai ver que a arca está aí. O plasma está aí, porque a vela vai te iluminar para dizer, olha, tudo está aqui. Você não precisa de orar para aparecer uma nova arca, que caia uma unção, recatalabachu, eu quero uma arca nova. Não, é só você pegar a vela e pedir a iluminação. Então, não tem revelação, não tem inspiração, mas tem o quê? Iluminação. Quando você for ler um texto, diga, Espírito Santo, me ilumina nas Sagradas Escrituras. Abra os meus olhos para que eu possa perceber o que está por trás do texto. Amém? Porque esses falsos profetas aí estão a trazer reveladuras, chamando de revelação. É por isso que muitos estão a errar. Vamos lá, depois eu abro espaço para vocês perguntarem. Modo de interpretação reformado. Os reformadores, eles, para interpretar a Bíblia, eles dizem que o primeiro passo para você meditar na palavra de Deus é a existência de Deus. Você tem que ler a Bíblia com a convicção que Deus existe. Um ateu, quando lê a Bíblia, ele já não acredita na existência de Deus. Mas quando eu pegar a Bíblia, eu tenho que entender que Deus existe. Deus é um ser presente. Deus não é mito. É muito importante para o estudante da Bíblia entender essa verdade. Deus existe. E o livro que eu estou lendo agora, está na minha mão, não é um livro qualquer, mas é o livro de quem? De Deus. A outra coisa, a revelação de Deus, ela é progressiva. Se você olhar no Antigo Testamento, você não vai entender completamente o plano de Deus. Mas desde Gênesis capítulo 3, a queda do homem, Deus começou a revelar o plano da salvação da humanidade. Revelação progressiva é o quê? Deus não abre tudo de uma vez. Deus abre aos poucos. É tipo namoro. Você, no primeiro dia que se encontrasse com o teu namorado, vai começar a se beijar, foram dormir junto. Você tem outro nome, irmã. Aí se conhecem, conversam, eu não é? Aí para pegar nas mãos, alguns levavam 6 meses, 1 ano só para tocar na mão dela. Hoje não. Conheceu hoje, gostou? Prova que me ama. Vou cair lá às 20. Dorme lá no dia. Ah, irmão, está muito fácil. Revelação progressiva, Deus vai abrindo, vai abrindo. Vou dar um exemplo prático. Quando Abraão subiu no Monte Moriá para sacrificar Isaac, e ele não sacrifica Isaac, Deus estava a mostrar para a humanidade que o filho dele seria sacrificado. É uma revelação que Deus mostrou lá. No Antigo Testamento eles não perceberam completamente. Isaac não morre porque Isaac é o que estava destinado a morrer, mas quem morre é o cordeiro que Deus coloca lá. E aquele cordeiro apontava para quem? Para Jesus. Em João 1:29, a Bíblia vai dizer, em João, no dia seguinte, João viu a Jesus e disse: eis ali o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quem lê a história de Isaac escapando do sacrifício e vê o cordeiro morrendo no lugar de Isaac, aí entende, Isaac não morreu porque ele não é perfeito, então morreu o cordeiro inculpado no lugar de Isaac. Vamos, peraí, segura aí. A outra coisa, no Antigo Testamento, quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que eles se cobriram de folhas. Aí Deus, quando apareceu, disse: por que fugiste? Porque descobrimos que estávamos nus. E aí Deus falou assim: quem vos mostrou que vocês estavam nus? Aí a Bíblia diz: e Deus matou o que? Um
cordeiro, e as vestes do cordeiro cobriu quem? Adão e Eva, mostrando para nós de forma progressiva que no futuro, assim como o cordeiro desde a fundação do mundo morreu no lugar de Adão e Eva, Cristo morreria no lugar de Barrabás. Quem é Barrabás? Eu. Quem é Barrabás? Você. Então a revelação de Deus, ele é o quê? Progressiva. Hoje tem coisas que você não entende, mas à medida que você vai se aprofundar no conhecimento de Deus, a tua mente vai se abrir. E tem coisa que você vai dizer: ontem eu não entendia, mas hoje eu entendo. E Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Amém? Então tem coisas que você não entende hoje, mas essas mesmas coisas, amanhã Deus abrirá os teus olhos de forma completa. Outro exemplo, os 2 discípulos aclamados últimos acontecimentos, quando a Bíblia fala, aparece um homem no meio deles e diz assim: por que estás tristes? Aí eles chateados disseram: você não sabe o que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém? Mataram o nosso mestre, mataram o nosso Senhor. E aí Jesus caminhou com eles, e Jesus entra com eles na casa. Aí Jesus pega o pão, e quando ele parte o pão, aí eles entendem e dizem: é o mestre. Aí Jesus desaparece. Aí eles, os dois conversando, disseram assim: agora entendo. É por isso que quando ele nos falava, os nossos corações o quê? Queimavam. Porque quando Jesus fala, o coração queima, a alma queima. Amém? Então é isso. Isso é o quê? Revelação progressiva. Tem coisa que Moisés não entendeu, mas tem coisas que hoje nós entendemos. Isaías, quando profetizou, ele não entendeu. Ele só profetizou: um menino nos nasceu, mas um filho se nos deu, e o principado estava sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías não entendeu. Morreu. Muitos, quando pegavam essa profecia, achavam que eram os reis que vieram no tempo de Isaías. Mas quando nós chegamos em Mateus, e a virgem conceberá e dará à luz, e o seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, ou Deus no meio de nós. A revelação é o quê? Se abriu. Por isso tem coisa que você não entende no Antigo Testamento, o Novo explica. O Novo Testamento explica o Antigo Testamento. Entendeu? No Antigo Testamento Deus estabeleceu o sábado. Mas no Novo Testamento, quem é o sábado? Ouviu o adventista? Tem que interpretar. O sábado não é dia, é pessoa. Aí, compliquei. Isso se fosse no stage, meu irmão. Sábado não é dia. Sábado é pessoa. Por isso, quando Jesus foi julgado porque trabalhava e curava no sábado, ele disse: opa, o meu pai trabalha até agora, hoje. Não entendi, pastor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu os aliviarei. A palavra Shabat quer dizer o quê? Descanso. Se você está cansado, você pode no sábado não sair da cama, mas se a alma está cansada, domingo vai acordar mais cansado. Mas se levantar e ir até Jesus, ele te tira todo o cansaço. O nosso descanso é quem? Cristo. Por isso no Antigo Testamento ele aparece como sábado. No Novo Testamento ele aparece como Messias, que olha para a multidão, os cansados do álcool, os cansados da prostituição, e diz: oi, você que está cansado, não está cansado de andar com o marido alheio? Vinde a mim. Você que está cansado de beber e raspar a cara, vinde a mim. Você que está cansado de voar à noite com vassoura, vinde a mim, porque eu sou o descanso perfeito. Amém? Isso é revelação que é progressiva. Vamos lá. A questão da interpretação. Cristo é o centro das Escrituras.
O centro das escrituras não é casamento, não é casa própria, não é milagre. O centro das escrituras é Jesus. Tudo que nós fizermos na igreja tem que terminar na pessoa de quem? Jesus. Paulo disse, Cristo é tudo em todos. Paulo disse, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Amém? Cristo é a mensagem. Cristo é a chave mestra da Bíblia. Amém? Amém, irmãos? Todas as nossas dúvidas, elas se calam quando nos encontramos com quem? Com Cristo. Então, Cristo é o centro das escrituras sagradas. Todas as escrituras se resumem em Cristo. A outra coisa que nós precisamos entender é: o cânon foi concluído e fechado. Quando falamos sobre o cânon bíblico, estamos a falar sobre os 70 e quantos livros? Não, 60 e quantos? 66 livros. Então, eu não posso escrever mais um livro e acrescer aqui. Não, o cânon já está o quê? Fechado. Eu estava no monte esta noite e Deus me revelou muitas coisas que eu escrevi. Temos que aumentar na Bíblia. Já está o quê? Fechado. As tuas revelações guarda para você mesmo. Porque o cânon bíblico já foi o quê? Fechado. Ninguém mais pode vir acrescentar. E a Bíblia diz, ai de quem aumentar, ai de quem diminuir, ou um til, ou um i nas Sagradas Escrituras, porque todas as pragas desse livro virão sobre ele. Eu vi o Cacu Felipe a dizer, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Hoje, porque não tem cruz, o Cacu Felipe é caminho. Eu queria lhe ver ele a dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando tinha um soldado romano a dar com chicote. Porque hoje dizer que são mediais, são pai grande, não tem chicote. Naquele dia que tem lá um romano com um chicote de 12 pontas, carrega a cruz, que ninguém apareceu dizer, sou Cristo. Na bata do Papa está escrito Vicarius Filii Dei. Eu, traduzindo em português, é substituto do Filho de Deus. Está doido? Por que não foram substituir Jesus lá na cruz? Por que naquele dia não disseram, Jesus, para de apanhar chibata, deixa eu apanhar no teu lugar. Agora ninguém bate mais. Não tem nenhum soldado romano para dar chibata. Agora todo mundo é substituído. Irmão, para com a palhaçada. Ninguém substitui Jesus, nem a Bíblia substitui ele. Amém? Cristo é o centro, o cânon está fechado. E outra coisa aqui para nós entendermos, a Bíblia toda fala sobre a história da redenção. O homem que estava longe de Deus foi redimido através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Passa, pastor. Outra coisa aqui, modo de interpretação reformado ainda. O Antigo Testamento é interpretado pelo Novo Testamento. O que não ficou claro no Antigo Testamento, quando você olha o Novo Testamento, ele está o quê? Claro. Está explícito. Está claro. Vamos lá. A maioria dos cristãos não tem a mínima ideia de como meditar a palavra de Deus. Aqui entramos no nosso tema. Porque não entende a diferença entre meditação, leitura da Bíblia e estudo da Bíblia. Muitos quando meditam ou quando leem a Bíblia pensam que estão a meditar e estão a estudar a Bíblia. Uma coisa é meditar, a outra coisa é ler a Bíblia e a outra coisa é estudar a Bíblia. Complicou? Meditar não é ler, porque eu posso ler. Meu filho de 10 anos agora leu todo o Novo Testamento já. Ele leu, não meditou. Ele leu, não estudou, leu. Terminou o Novo Testamento já. Leu, mas não meditou. Leu, mas não estudou. Então, quando falamos sobre meditação, o que é meditar? Sussurrar, conversar baixinho ou consigo mesmo, ou pensar. Quando se fala de meditar, eu gosto de pensar no boi. Já viram a alimentação do boi? O boi rumina, né? Ele come durante o dia, ele come e não mastiga, come e engole, come e engole. À noite, quando ele vai dormir, ele ajoelha e o que é que ele faz? Ele
tira as coisas do estômago e traz para a boca e mastiga devagarinho e engole. Mas durante o dia ele só come. À noite é que ele rumina ou assimila o que ele comeu. Então meditar é isso. É você ler, depois refletir, pensar naquilo que você acabou de quê? De ler. Porque se você só leu, não refletiu, não aplicou na tua vida o texto que você leu, então não foi meditação. Então, meditar não é ler e meditar não é estudar. Acabamos fazendo uma coisa pensando que estamos fazendo a outra. Pastor, pode passar? Obrigado, pastor. Como meditar na palavra de Deus? Eu já estou sendo honrado pelo pastor Tony, né? Um pastor passando slide, é por isso não está demorado. Unção pastoral. Nunca mais quero ver o Isaac aí. Isaac está a perseguir o meu ministério. Como meditar na palavra de Deus? Primeiro passo para a meditação. Orar pedindo iluminação e entendimento ao Espírito Santo. Toda meditação deve passar pela oração. Olha, eu vou estudar a Bíblia agora. Quando você entrar no teu quarto, ir para a praia, ir para o monte, ir para a montanha, ler no teu carro, fecha os teus olhos e diz: Espírito Santo, eu estarei lendo a tua palavra. E eu não quero pegar um texto que vai me frustrar e vai gerar preguiça em mim. Me dê um texto que venha falar comigo hoje. Uma palavra que tu tens para o dia de hoje. Então, antes de você ler a Bíblia, você precisa orar sobre a Bíblia, pedindo a orientação do Espírito Santo. Então, Deus revelou aos homens as suas verdades. O Espírito Santo inspirou estes homens para escreverem estas verdades. E Deus, através do Espírito Santo, através da iluminação do Espírito Santo, Deus, através do Espírito Santo, dá iluminação para entendermos as Sagradas Escrituras. Orar é sempre o primeiro passo para uma boa meditação bíblica. Você vai meditar, irmão, você precisa orar. Senão a tua leitura, a tua meditação vai ser tipo ler um jornal. Você precisa orar para o Espírito Santo abrir os teus olhos naqueles textos que para os teus olhos estavam escuro. Aquele texto que, porque amado, Satanás às vezes ele vem para cegar os nossos olhos, para nós não perceber as verdades que estão atrás do quê? Do texto. Por isso alguns quando vão para meditar, dormem. Estou a falar mentira? Alguns dizem, hoje vou ler esse capítulo, só abre Gênesis, e aí o telefone chama, a criança chora, o gato passa na chapa, começa a dar comichão, mas você entra no Face e não sente comichão de nada. Entra no Face e nada dói, não é? Mas basta abrir a Bíblia, começa. Aqui tem que ser o quê? É o diabo. Pega o telefone e entra no Face. Você não sente nada. Então, peça ao Espírito Santo para te proteger e te dar graça naquela hora em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Então, vamos lá aqui. Outra coisa. Não, o pastor já passou tudo. Já li tudo, né? Passa, mestre. Outra coisa. Dentro da meditação. Entender a diferença entre a meditação, leitura bíblica, estudo da palavra de Deus. Qual é a diferença? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia é quando você abre aleatoriamente e lê em qualquer texto, ou até mesmo quando você segue uma leitura ordenada para cumprir uma meta de leitura. Então, é aquela coisa, você pega a Bíblia, 1, 2, 3, cada bola mata 1. Isso é ler a Bíblia. Eu não é? Aí alguém disse assim, olha, eu quero ler a Bíblia hoje, e o que Deus me falar que hoje eu vou fazer. Aí ele pregou, ele cai lá naquele texto que Jesus fala assim para Judas. O que tens de fazer, faz-o depressa. Sabe o que é que ele tinha que fazer depressa, né? Trair Jesus, né? E aí ele ficou, meu Deus, o que o Senhor quer dizer? Então, é muito perigoso ler assim a Bíblia. Então,
Isso é ler. Quando você vai pim-pam-pum, cada bola mata um. Não, isso não é meditação. Outra coisa, estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia é quando você pega um texto, um capítulo, ou até mesmo um livro inteiro, e se aprofunda em entender todo o contexto daquilo. Quando você questiona por quê, para quê e para quem. Então, quando você está estudando a Bíblia, você começa a querer entender essas coisas. Por que foi escrito? Para quem foi escrito? Outra questão qual é? Por que foi escrito isso? Onde é que Deus quer chegar? O mar da Galileia onde? Por que o mar da Galileia? Começa a querer estudar geografia bíblica. O Chique gosta desse negócio. O Chique pega um texto, ele quer entender todo esse negócio. Nome, por que dessa vírgula veio aí? Isso é um estudo da Bíblia, amém? Vamos lá, outra coisa. Pastor, passou a meditação, isso. E a meditação? Meditar é o quê? É quando você primeiro, para você meditar, pega esse princípio aqui, até dá para anotar. Meditar é o quê? Primeiro, seleciona um texto. Escolhe um texto das Sagradas Escrituras. Lê o texto. Releia o texto. Você lê uma vez, lê mais outra vez, lê mais outra vez e lê mais outra vez o texto. Até você decorar e conseguir entender que de trás para frente, de frente para trás, o que esse texto quer dizer. Depois de você ler, depois de você reler, depois de você analisar o texto, isso é meditação. Quem medita lê, quem medita relê, quem medita analisa e quem medita pensa sobre o texto que acabou de ler, amém? Então quando eu penso sobre o texto que eu acabei de ler, eu trago agora para a minha atual situação, ou a situação pela qual eu estou o quê? Vivendo, amém? E eu aplico na minha vida. Então quando você medita, você vai querer aplicar na tua vida aquilo que você o quê? Leu. Eu li esse texto aqui, mas como é que isso se aplica na minha vida? Porque se só ficar 2000 anos atrás, não tem muito impacto. 2000 anos atrás, os homens quase morreram afogados, e aí Jesus apareceu, acalmou a tempestade. Essa tempestade significa quê? Para mim hoje. O mar significa quê? Para mim hoje. O barco significa quê? Para mim hoje. Eles tinham Jesus presente aí. Como Jesus está comigo hoje. Isso é o quê? Meditação. Passa, pastor, por favor. Terceiro, separe tempo de qualidade para meditar. Esse é outro problema. Nós queremos meditar no Cupapá, tá lá te levar e você está lá a meditar. Eu não é? Queremos meditar na estrada. Não, assim não funciona. Você tem que ter um tempo de qualidade pelo qual você vai estar o quê? Meditando. Você que é mãe não pode estar a meditar a fazer funge. Mas Romanos, não. Tem que ter um tempo de qualidade. Você vai parar tudo só para estar meditando nas Sagradas Escrituras. Existem algumas pessoas que só conseguem meditar de madrugada. Acordou 5 horas, 4 horas, pega a Bíblia e entra num processo profundo de meditação. Existem outros que preferem meditar antes de dormir. Existem outros que dizem, pastor, eu só consigo me concentrar bem na meditação ao meio-dia. Mas escolha uma hora que venha te favorecer para que o teu processo de meditação não seja o quê? Frustrado. Amém? Escolha um bom horário. Qual é o horário que ninguém atrapalha? Qual é o horário que as crianças não chamam? Qual é o horário que os teus amigos não aparecem? Eu estava falando com o pastor Tony agora. Nós que temos filhos, para meditar mesmo, o que acontece? Eu pelo menos fujo de casa, fico aqui no escritório, entro às 8, saio às 15, 14 horas e volto em casa, podem bagunçar comigo. Qual é o bom horário, você mãe, que pode se trancar no quarto e dizer, agora ninguém me atrapalha mais? Tem que ter um bom horário. Todos nós temos 24 horas no dia. E Deus quer que nós tiremos um tempo para Ele. Seja para ler, estudar ou meditar nas Sagradas Escrituras. Escolha um horário que te favoreça. Escolha um bom local que facilite a sua concentração. Pelo menos tenha um dicionário. Se possível, um comentário bíblico. Porque às vezes você está lendo e começa a ler uns termos muito difíceis. Candélebro. Eu não é? Você vai encontrar o texto, por exemplo,
nós lemos aí toda a escritura divinamente inspirada por Deus para redarguir. Redarguir, é que é isso, meu Deus? É ou não é? Você não entende, você vai querer conquistar a tua dama com essa palavra. Meu amor, quando eu te vejo, eu fico redarguido. Então, se você tiver um dicionário perto, a tua meditação vai ficar facilitada quando você vai buscar o significado de algumas palavras. Alguém está me entendendo? Diz amém? Então, um comentário bíblico, um dicionário vai ajudar. Normalmente as Bíblias que têm comentário, elas são um pouquinho caras, mas facilitam a nossa meditação. Existem coisas que você está orando para Deus te revelar, que não é revelação, é iluminar. Que Deus já iluminou a muitos outros homens. Que se você comprar uma Bíblia comentada, você já vai ler o comentário do versículo que está te complicar embaixo. Elas são caras, mas ajudam. Então, se você sempre muda de bom telefone, devia também ter uma boa Bíblia. Uma boa Bíblia, uma boa, eu estou falando boa. Uma Bíblia gostosa, que quando você lê, as dúvidas, irmão, agora o cara tem iPhone, mas a Bíblia dele está escrito na capa, esse livro não será vendido. Você tem que ser liberto. Passa aí, pastor. Quarto princípio para a nossa meditação. Procure um texto. Isso é muito importante. Quando você for meditar, escolha um texto. Procure um texto na Bíblia e fala assim. Talvez tem gente que quando vai meditar já tem um texto na cabeça. Isso é bom também. Tem gente que a partir do momento que começa a orar, pedir iluminação, pedir um texto, o Espírito Santo lhe traz algum texto na memória e aí medita. E tem gente que vai ter que procurar um texto e parar lá e dizer, quero meditar sobre esse texto. Mas não leia as genealogias para não te frustrar, amém? Quando encontrar fulano, gerou fulano, guarda isso para estudo bíblico. Se você quiser meditar, pega um outro texto mais exaustivo e mais explicativo, amém? Procure sempre um texto. Quando orares, peça um texto a Deus, um texto que Deus direcione e que Ele queira falar com você através do mesmo. Por exemplo, João 3,16. A minha meditação hoje é João 3,16. O que é que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Eu estou lendo o texto e Deus falou comigo nesse texto. Como é que Deus amou o mundo? O mundo é quem aqui? Eu estou questionando o texto para eu meditar. Quem é esse mundo? Qual é essa tal maneira que Deus amou esse mundo? Porque esse mundo não pode ser pedras. Eu estou meditando. Isso é pedra, deve ser pessoas. E se é pessoas, como eu não estou a meditar para as pessoas, estou a meditar para mim, então, porque Deus me amou de tal maneira que deu quem? Jesus, seu Filho unigênito. Se eu crer nele, eu não pereço, mas eu serei o quê? Terei o quê? Vida eterna. Como é que eu recebo a vida de Deus para mim?